Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de potenciação. Hoje nós vamos estar trabalhando aí dois exemplozinhos usando as propriedades que nós vimos aí lá no vídeo 2. Se você não assistiu, sugiro que corre lá e assiste para poder entender o que nós vamos fazer aqui, certinho? Vamos lá, então. Vamos começar com um exemplo simples. Simplifique a seguinte expressão. Temos aqui 3 elevado a 10 vezes 3 elevado a menos 5, esses dois elementos dividido por 3 ao quadrado, e tudo isso vezes 3 elevado a menos 3. O que nós vamos aplicar aqui hoje? Nesse tipo de exercício, nós temos aqui uma multiplicação com bases iguais, divisão com bases iguais. Na multiplicação, a gente lembra o que a gente faz? Na multiplicação, a gente soma o quê? Os expoentes. E na divisão, a gente faz o quê? Subtrai os expoentes. Então, trazendo essa ideia para cá, vamos resolver tudo primeiro no numerador, para depois fazer no denominador. Olha como é que fica. Conservo a minha base, 3, pego o meu expoente, 10, mais, por que mais? Porque é uma multiplicação, menos 5. Olha o menos 5 dentro do parêntese, para lembrar que vocês têm que fazer joguinho de sinal. Não mexi no denominador, então repito. Não mexi nesse número, então repeti ele. Agora vamos resolver aqui. Mais com menos, menos. 10 menos 5, deu quanto? 5. Agora, ó, ficou bem mais fácil a nossa divisão aqui. Já reduzimos ela. E é uma divisão com bases iguais. Então, o que que nós fazemos aí? Nós subtraímos os seus expoentes. Então, como é que vai ficar? O de cima menos o de baixo. Conservo a base e fica 5 menos 2. Mexi nesse elemento? Não. Então, eu repito ele. Ótimo. 5 menos 2 dá 3. Então, agora, ó, ficou 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a menos 3. Voltamos de novo a uma multiplicação. E na multiplicação com bases iguais, o que nós fazemos? Somamos. Então, a gente repete a base que é 3. E aí, eu vou fazer 3 mais o outro expoente que é menos 3. Toda vez que o expoente for negativo, coloca no parêntese, para você lembrar que tem que fazer joguinho de sinal. Se quiser fazer direto, pode fazer, tá bom? Mais com menos, menos. Então, 3 menos 3 dá quanto? 0. E nós vimos lá em potenciação parte 1 que todo número elevado a 0 é igual a 1, tá bom? Uma dica importante para vocês. Quando vocês verem uma expressão que tem muita potenciação, parêntese, chave, colchete, tentem sempre resolver de dentro para fora. Ai, meu Deus, eu sempre fico na dúvida se é colchete, se é parêntese, se é chave. Lá vai a dica. Começa com parêntese, depois com colchete e depois com chaves. De dentro para fora, tá certo? Nunca de fora para dentro. Resolve tudo primeiro lá no interior e aí vai expandindo, vai expandindo. Assim você não corre o risco de errar. Certinho? Sendo assim, tá aí para vocês o desafio para vocês estarem correndo lá no formulário e responder para a gente. Eu quero saber qual o valor da expressão 2 elevado a 4 elevado a 3 vezes 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a menos 5, tudo isso dividido por 2 elevado a 7 elevado ao quadrado. Bem facilzinho, lembrando que aí a gente tem multiplicação, divisão e o chuveirinho, o famoso chuveirinho de vocês. Dando continuidade, vamos aqui a um outro exemplozinho um pouquinho mais complexo. Repara que nesse exemplo, nós não temos nenhuma base igual. Nós temos de um canto aqui o 243, que não é nada igual a 3 elevado a 8, que não é nada igual a 27. Ótimo, então o que nós podemos fazer nessa situação? Primeiro passo, vamos tentar fatorar. Por que tentar fatorar? Porque a gente vai tentar achar um outro jeito de escrever esses números, tá bom? Para tentar deixar todo mundo na mesma base. Vamos ver se dá certo? Pega o 243. Vamos pegar o 243 e fatorar ele. Pega o 243, divido por quem? 2 não dá, então começa pelo 3. Vai dar 81, que dá por 3 de novo, que dá 27. 27 dá para dividir por 3 de novo, que sobra quem? 9. Que dá para dividir por 3 de novo, que sobra quem? 3. Que dá para dividir por 3 de novo, que sobra quem? 1.
Então, ó, o 243, eu posso escrever ele de uma outra forma. Quantas vezes o número 3 repetiu aqui do outro lado? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, eu posso escrever o 243 como 3 elevado a 5. Por quê? Porque aqui o 3, ele repetiu 5 vezes. Já apareceu aqui, mas olha só, o 27 também funciona do mesmo jeito. Se você fatorar o 27, 27 fatorado por 3, dividido por 3 dá 9, que dividido por 3 dá 3, que dividido por 3 dá 1. Então, 3 aqui repetiu quantas vezes? 3. Então, no lugar do 27, eu posso tirar ele e colocar aqui no lugar 3 elevado a 3, que no final vai dar a mesma coisa. Quer ver? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Aqui, para você tirar a prova também, ó. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Então, são maneiras de você escrever o mesmo número, só que usando números primos, tá bom? O que nós vamos fazer? Vamos pegar esses valores e levar para a nossa expressão. Tirar o 243 e o 27 e no lugar deles colocar o 3 elevado a 5 e o 3 elevado a 3. Olha como é que fica. Agora ficou mais fácil. Por que ficou mais fácil? Porque agora a gente está vendo todo mundo na mesma base. E se está todo mundo na mesma base, tem uma multiplicação no meio, conserva a base e soma os expoentes. Tem uma divisão no meio, conserva a base e subtrai os expoentes. É o que nós vamos fazer aqui agora. Então, multiplicando o nosso numerador, nós vamos conservar a base dele e somar 5 mais 8, e embaixo eu não mexi, repito. Então, 5 mais 8, nós achamos aí 13, dividido por 3 elevado a 3. Chegamos aí a uma divisão. O que nós fazemos nessa divisão? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, ó, o de cima menos o de baixo. 13 menos 3 é igual a 3 elevado a 10, certo? Então, fica a nossa dica aí para vocês. Quando as bases não forem iguais, vocês tentam fatorar os números para tentar deixar as bases iguais. Vai ter caso que vai dar certo, mas vai ter caso que não vai dar certo. Para os casos que dão certo, a gente aplica as propriedades que nós vimos, tá bom? Para os casos que não dão certo, aí é uma outra história que eu vou deixar para um próximo vídeo, certinho? Corre lá agora e responde para a gente no nosso formulário a atividade 2. Eu quero que vocês respondam para mim qual o valor da expressão 5 elevado a menos 2 vezes 25. Essa é muito fácil, né? Fica a dica aí para vocês. Se não estão na mesma base, o que eu preciso fazer? Fatorar. Bom, gente, esse aqui foi o videozinho de hoje. Nós fizemos aí 2 exemplozinhos para deixar um pouquinho mais claro sobre as propriedades que nós apresentamos na última aula. Espero que tenham gostado e fiquem atentos porque continua em potenciação parte 4, certinho? Forte abraço e fica com Deus!